Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer à Unimed do Brasil pela oportunidade, Anísio, Dr. César. A ideia aqui é demonstrar para vocês uma solução prática de como capturar esses anexos para postagem no intercâmbio na Central de Movimentações, BET. A Unimed Central, ela é uma cooperativa de segundo grau, que atua no estado do Rio Grande do Sul, tendo como missão gerar economia e melhoria de desempenho para as filiadas do Rio Grande do Sul. O objetivo é redução de custo, despesa administrativa e despesa assistencial. A central ela possui algumas unidades de negócio. Ela possui uma unidade de negócio de distribuição de materiais e medicamentos para balizar o mercado, né, em termos de consumo de materiais e medicamentos. E também possui uma unidade de negócio de gestão eletrônica de documentos, que a gente chama de GED, porque o GED é um processo e não somente uma aplicação, né? Ontem nós tivemos a palestra da SBIS aqui à tarde, e foi comentado com propriedade sobre a questão da segurança das informações, sigilo, confidencialidade e o padrão de estrutura dessas informações. O GED, ele vem complementar o registro eletrônico em saúde, porque hoje a gente movimenta nas contas, movimenta informações médicas, né, informações dos custos assistenciais dos beneficiários de saúde, e nós temos um legado, né, nós falamos em prontuário eletrônico daqui para frente, mas nós temos todo um legado de informação, que é o legado histórico de contas médicas e prontuários, que nós precisamos colocar e integrar essa informação para dentro de nossos sistemas também. Dentro disso, dentro de um processo de GED, nós temos uma etapa que é o processo de captura, que é isso que a gente vai falar agora, especificamente sobre o processo de captura de documentos. Num processo de GED, nós temos a definição da documentação a ser digitalizada, a taxonomia dos documentos, os padrões de índice desses documentos. Então, essa é uma etapa para demonstrar prático como funcionaria esse sistema que foi concebido em conjunto com a Kodak, que é um parceiro nosso. Nós já estamos trabalhando com demais parceiros, justamente não é o objetivo fidelizar apenas um parceiro de captura, porque hoje tem parques de Lexmark, Canon e demais impressões e capturas no sistema Unimed. Mas o importante é que esse parceiro se integrou a esse projeto, porque na prática ele teve que implementar num software de captura de scanner, que é esse que vocês estão vendo, é um software de captura adequado à necessidade do PTU. Então, a princípio, qual é a funcionalidade? Esse software, eu teria que ter um scanner aqui para digitalizar, mas ele também tem a funcionalidade que foi demandada aí pela Unimed do Brasil nesse projeto, de poder pegar as imagens de um repositório de rede. Então, Unimedes de pequeno porte, lá que tenha 1 ou 2 scanners, vai trabalhar com software local, instalado localmente, né? Já a Unimedes com maior quantidade de movimentação na área de contas, vai ter muito mais scanners que isso. E com isso ela precisa digitalizar e armazenar em uma pasta de rede ou num próprio sistema de GED. Então, com isso, a ferramenta ela tem algumas configurações. Por exemplo, tem uma configuração onde ela seleciona a pasta de destino da captura desse documento. Então, aqui, vocês veem a pasta de destino do lote, que é onde ela vai processar essa informação, vai gerar o arquivo zip no padrão que o WebStart precisa para postagem, e também vai ter uma saída secundária, já com as imagens indexadas. Então, nós temos duas saídas. Uma saída para atender a regulação, atender a legislação da Unimed do Brasil, né, que não é obrigatório agora, com o tempo isso tende a evoluir, mas que a gente precisa postar os anexos no intercâmbio. Até porque vamos vislumbrar o seguinte: a central de movimentações está recebendo anexos, e esses anexos são relativos ao PTU A500. Nós temos o Agios, que é a ferramenta de contestação, que já está em produção, né,
que necessita também de mais informações de anexos desses documentos. Então, o mesmo documento que eu vou estar postando no A500 é o que eu vou consultar para fazer a contestação. Então, essa relação a gente vai ter dentro dessa lógica de anexo. Bom, essa configuração, na minha máquina aqui está instalada, ela tem aqui uma pasta para captura, uma pasta para um arquivo processado e uma pasta para a segunda saída, que é essas pastas que vocês estão vendo aqui. Eu vou deixar clicado na pasta de saída secundária, vou minimizar ela e vou abrir de novo a ferramenta. Qual é a ideia? A ideia é que agora eu estaria apto a digitalizar uma guia ou importar da rede essa guia. Então, eu vou fazer o processo. Eu vou pegar um arquivo PTU, um arquivo PTU qualquer, vou fazer a carga na ferramenta. A ideia é que essa carga que ele está fazendo aqui, ele está varrendo todo esse arquivo PTU, verificando as regras do arquivo PTU, qual é a guia que precisa de anexo, né? A guia de internação ou com codificação genérica. Então, ele está seguindo as regras já validadas pela Unimed do Brasil. Então, com isso, eu sei o que é obrigatório nesse PTU ser digitalizado. Então, aqui eu tenho 5 guias deste PTU que precisam passar por esse processo. Bom, mas além disso, a gente também sabe que tem Unimedes que tem GED, né? E que querem aprimorar o seu processo de digitalização. Aqui também é possível digitalização com indexação completa. Então, ele pega todos os itens, né, desse PTU para digitalização. Mas eu vou me deter no que é obrigatório, tá? Que é o que a gente precisa para atender, né, o que é obrigatório quando é anexo, atender a CMB. Bom, como eu não tenho scanner, eu vou importar imagens de uma pasta. Eu tenho uma pasta na minha área de trabalho aqui, com imagens. Poderia ser uma pasta de rede ou até mesmo a própria digitalização. A ferramenta, ela buscou nesta pasta de rede e trouxe para uma área temporária essas imagens. Então, aqui eu tenho imagens de guias, tenho diversas imagens, poderiam ser imagens, estão vendo aqui, tem diversas informações. Eu seleciono as informações e faço uma relação entre as imagens e o índice que está do meu lado aqui, que o PTU processou e que informou que a Unimed de destino, a competência, a fatura, o lote e a guia e a identificação do beneficiário, com a possibilidade de ver se o nome do beneficiário bate com a informação que está na guia. Porque a gente sabe também que essa guia é manuscrita lá pelo médico e que nós vamos ter dificuldade de identificação de todas as informações. Então, tem um conjunto de índices para a gente selecionar a guia que vai fazer parte desse anexo. Então, aqui, vou proceder ao processo, eu salvo a informação e, com isso, vocês veem que essa associação foi concluída com sucesso e esse item passou de vermelho para azul, né? Então, com isso, a gente tem certeza que este item já foi integrado à indexação com a imagem. Dando sequência, eu vou fazer um processo aqui mais rapidamente. Eu vou fazer associação de mais algumas imagens. E com isso, eu estou associando o índice à imagem. Desse processo que a gente fez, eu ainda consigo verificar pendências. Eu estou pegando um PTU pequeno aqui para fazer uma demonstração. Se nós tivéssemos um PTU com muito mais itens, eu verificaria do total geral de 122 itens deste PTU, nós temos 2 digitalizados, que já foram feita a associação, 3 que ainda precisam ser associados, e 5, de um total de 5, que é a obrigação desse PTU. Ok. Mas vamos fazer uma simulação um pouquinho mais drástica. O operador desse scanner tem um PTU com 3.000 itens, né? E que lá tem uns 100 itens a serem digitalizados porque identificou a necessidade de fazer isso. Bom, o operador vai tomar o seu café, vai almoçar, vai voltar da operação e ele pode encerrar a ferramenta. E nesse momento, o que acontece? Ele gravou aquela informação em área temporária. Então, aquele buffer está guardado no sistema. Se eu abrir de novo o sistema aqui, ele pergunta para mim se eu desejo carregar as imagens
do Cicadin que foi encerrado. Eu vou dizer sim, ele trouxe de volta as imagens daquele PTU. Eu procedo à carga daquele PTU novamente. E eu estou aqui com as informações das imagens que eu já tinha indexado e das próximas para terminar o processo. Então, eu estou demonstrando a operação de um operador de digitalização, né? Aqui a gente está mostrando como funciona o processo de digitalização. Vou associar mais imagens aqui para terminar o processo, para agilizar aqui a apresentação. Então, são várias imagens. Vocês estão vendo a dinâmica, que é uma dinâmica de operação. Eu poderia estar com o scanner aqui, digitalizando essa informação. Ok. Nesse momento, a operação foi concluída. Eu verifico se tem mais alguma pendência. Não tem mais pendência nesse processo. E aqui, eu vou abrir a pasta de novo. Eu vou fazer o processo de gravação desse processamento. Ele está processando agora. Vou gerar o lote. Esse é o processo. Então, aqui ele gerou o arquivo zip no padrão da CMB, aonde dentro desse arquivo zip nós temos aqueles itens, né? Se eu abrir, aqui estão as guias que foram associadas àquele índice, e aqui está a imagem com o nome do índice. Esse nome de índice é o código da Unimed, de destino, a competência, a fatura, o lote e a guia. Então, aqui, o processo foi bem manual nesse fato, né? A gente fez o processo de integração, claro, automatizamos ao máximo que a gente conseguiu. Pegamos de uma pasta de rede, carregamos o PTU e estruturamos a informação, né? A imagem tem um índice associado que vai ser postado na central de movimentações para ser verificado. Aqui também tem uma pasta de segunda saída. A segunda saída são aquelas 5 guias que foram indexadas para uma ferramenta de GED que vocês tenham dentro da Unimed. Então, eu cumpri a obrigação para a central de movimentações, para enviar os anexos, mas também eu posso operar essas mesmas guias para o meu processo interno de RES ou de GED interno. A ideia dessa ferramenta é buscar a facilitação no processo de digitalização de imagens. Nós sabemos que tem Unimed postando arquivos lá na central de movimentações, até porque a gente tem acompanhado isso, né? Na Convenção Nacional de Goiânia, né, sem ser este ano ou ano passado, o ano retrasado, a Unimed do Brasil, então, iniciou o processo de GED interno dentro da Unimed do Brasil, em conjunto conosco. E de lá para cá, nós montamos a infraestrutura, adequamos a equipe, estamos treinando, fazendo as devidas integrações com as ferramentas aí de intercâmbio, junto à Dynamics, né, junto aos outros fornecedores, para que esses anexos possam ser vistos por todas as ferramentas de intercâmbio. Então, essa é uma evolução do processo, é nisso que a gente está chegando. Essa é uma experiência prática, né, de captura, de processo de captura para o intercâmbio. Essa ferramenta tem o nome de Cicadin, né, que é o Sistema de Captura para o Intercâmbio Nacional. Tem um hot site, onde tem informações com as características técnicas e até mesmo uma negociação de valores que foram feitas nacionalmente com a Kodak, desse scanner especificamente, que vem embutido o software, para que as Unimedes possam adquirir com menor preço e com garantias de atendimento local por 3 anos. Aqui vocês entram no unimed.com.br/Cicadin Central. Deixa eu mudar esse nome aqui. Cicadin Central RS, esse é o nome lá em cima que está aparecendo para vocês. Esse é o hot site que tem a informação desse produto, que na verdade o fornecedor comprou a briga de entender o que é um PTU, de entender o que é o ecossistema Unimed, vinculado a um scanner, né? Então esse foi o esforço desse fornecedor de entender um pouquinho do nosso negócio. Então esse processo de captura foi
Foi um processo de 6 meses, né, dentro da Unimed. Um outro case que eu acharia interessante passar para vocês, até porque, pelo que já foi falado aqui com relação ao sistema bancário, a Unimed Central tem um estreitamento muito forte com o sistema Unicred, né? A Tecnocred é uma empresa de tecnologia do sistema Unicred, e no ano passado nós formatamos um projeto de captura distribuída de compensação de cheques. O ano passado, em maio, vocês ouviram isso em larga escala na mídia, que as Unicreds e os bancos são obrigados a transportar cheques eletronicamente, as imagens, né, de uma agência para outra. Isso gerou uma economia de bilhões para o sistema bancário, e na prática hoje o sistema Unicred ele contém 350 ou 370 scanners, parecidos com scanners que estão disponíveis aqui, onde as agências capturam o cheque e dentro de um canal seguro elas estão consultando as imagens na ferramental de GED. Ferramental de GED esse que é o mesmo que está dentro da Unimed do Brasil, né, com todos os níveis de segurança, NGS nível 1, 2, formação ISO, né? Então, é o mesmo modelo de negócio que nós estamos adotando aí para o intercâmbio. Então, é um bom um paralelo que a gente faz, que a gente se compara tanto com o sistema bancário, e o sistema bancário, recém agora, está trafegando imagens para diminuir custos no trâmite com malotes das imagens. Bom, pessoal, a ideia era essa, né, passar para vocês essa experiência. A gente fica à disposição de vocês para trocas de informações de GED. A apresentação aqui é rápida, realmente, para demonstrar a ferramenta de captura que foi homologada pela Unimed do Brasil para facilitar o processo de digitalização para envio dos anexos no intercâmbio. Fico aberto a perguntas e obrigado a todos.